Efésios 1, de 15 a 23, diz assim: Por isso, também eu, tendo ouvido a respeito da fé que vocês têm no Senhor Jesus e do amor para com todos os santos, não cesso de dar graças por vocês, mencionando-os nas minhas orações. Peço ao Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai da glória, que conceda a vocês espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dEle. Peço que Ele ilumine os olhos do coração de vocês, para que saibam qual é a esperança da vocação de vocês, qual é a riqueza da glória da sua herança nos santos, e qual é a suprema grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder. Ele exerceu esse poder em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e fazendo-o sentar à sua direita nas regiões celestiais, acima de todo principado, potestade, poder, domínio e todo nome que se possa mencionar, não só no presente século, mas também no vindouro, e sujeitou todas as coisas debaixo dos pés de Cristo, para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Amém. Se você puder, feche os teus olhos, vamos orar. Deus, obrigado, Pai, pela Tua palavra. Obrigado, Deus, pela vida de cada pessoa que chegou aqui nesta manhã. Minha oração, mais uma vez, é que o Senhor venha falar aos nossos corações, que o Senhor venha nos ensinar, que o Senhor venha nos inspirar, que o Senhor venha trazer revelação da Tua palavra, Pai, para que a gente possa sair deste lugar aqui mudados, transformados pelo Senhor. Mais uma vez fala conosco, mais uma vez nós abrimos os nossos corações, abrimos os nossos ouvidos para Te ouvirmos, Deus. Faça algo novo nas nossas vidas nesta manhã. Que a unção do Teu Espírito esteja sobre a minha vida, me capacitando para transmitir aquilo que está no Teu coração sobre os nossos corações nessa manhã. Nós Te agradecemos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Você pode aplaudir o Senhor. A palavra de Deus é maravilhosa. Nós estamos estudando esta carta que o apóstolo Paulo escreveu a alguns irmãos que estavam em Éfeso. Estamos na 5ª semana hoje e ainda no 1º capítulo. Uma carta que o apóstolo Paulo estava preso em Roma, mas ele manda uma mensagem para alguns irmãos que estão reunidos ali em Éfeso. Na verdade, não apenas para eles. Essa foi uma carta circular, era para eles, mas também para as cidades vizinhas. E essa carta tem, na verdade, fala muita coisa muito poderosa para nós que servimos a Deus, né? O apóstolo Paulo ele faz uma introdução e então ele começa a falar para aqueles irmãos sobre bênçãos que eles haviam recebido por terem sido salvos. Então, ele fala sobre bênçãos espirituais. Então, ele vai dizer, olha, antes da fundação do mundo, Deus escolheu vocês, Deus predestinou vocês, Deus separou vocês. Então, na verdade, ele vai apresentar o plano de salvação, como que Deus fez para que isso acontecesse, né? Então, na verdade, você vai ver aqui, o apóstolo Paulo, no 1º capítulo, ele começa revelando ali, falando sobre o Deus Pai, né? Aquele que criou todas as coisas. E aí depois ele vai mostrar o sacrifício de Jesus, que na verdade foi essa execução do plano de Deus Pai, porque Deus o que Ele queria era redimir, era salvar o ser humano do pecado. Então, para executar o seu plano, Ele envia seu Filho Jesus para pagar um preço e para que hoje pudéssemos ter essa salvação. Ele também, no versículo 13, 14, ele já começa a falar também a respeito do Espírito Santo de Deus. Ele diz, olha, quando vocês entregaram o coração de vocês para Jesus, então vocês foram selados, marcados pelo Espírito Santo. Então ele fala que a partir desse momento começa a ter uma experiência verdadeira com o Espírito Santo de Deus, né? Então o apóstolo Paulo, na verdade, está mostrando esse plano de salvação, de redenção, e falando sobre tudo isso com aquelas pessoas. Mas antes de entrar no assunto aqui,
que eu quero falar com vocês, porque o apóstolo Paulo ele vai fazer agora uma oração. Ele fala todas estas coisas e então ele diz, olha, então eu vou dar graças a Deus, eu dou graças a Deus por vocês. Ele agora vai fazer uma oração pela vida daqueles irmãos que estão em Éfeso. Mas antes dessa oração, aqui no versículo 15, ele diz o seguinte, por isso também eu tenho ouvido a respeito da fé que vocês têm no Senhor Jesus e do amor para com todos os santos. Aí então depois ele vai orar. Eu acho engraçado, eu gosto disso que o apóstolo Paulo fala sobre aqueles irmãos, porque Paulo não estava com eles aqui nessa ocasião. Então ele está mandando uma carta para estes irmãos, ele está dizendo o seguinte, olha, mas eu estou longe, mas eu tenho ouvido. Ele diz, eu tenho ouvido sobre a fé de vocês, eu tenho ouvido como vocês têm tratado uns aos outros, entre os irmãos, os santos. Ele diz, eu tenho ouvido sobre isso. Eu acho isso demais, porque se você for parar para pensar, como é que se identifica a fé? Como é que Paulo ouviu sobre a fé daqueles irmãos? A fé, na verdade, ela não é demonstrada em palavras. É muito fácil a gente falar que cremos, mas, na verdade, a fé ela é demonstrada através de atitudes, do que fazemos. Fazemos porque cremos. Então, eu faço determinadas coisas porque eu tenho fé, eu creio, e porque eu creio, então eu faço algumas coisas. E o que Paulo vê, na verdade, na vida destes irmãos, quando ele diz, olha, eu tenho visto a fé de vocês, e depois, eu acho que é proposital, ele fala, eu tenho visto, ouvido como vocês tratam uns aos outros, como santos, como vocês se cuidam. É como se Paulo estivesse dizendo, olha, as notícias chegaram aqui. A maneira que vocês têm vivido a vida de vocês me mostra que vocês não perderam a fé. A maneira que vocês têm lidado um com o outro, a maneira que vocês estão se comportando, me mostra que vocês não perderam a fé em Cristo Jesus. Isso aqui é muito poderoso, porque às vezes a gente se diz cristão, a gente vem à igreja, mas a nossa vida é tão diferente do que nós professamos, né? Enquanto o apóstolo Paulo, à distância, ouve falar da fé. Como é que ouve falar da fé? O que ele está dizendo, olha, a vida que vocês têm vivido tem sido tão impactante que as pessoas têm percebido algo diferente e a notícia chegou até aqui. Chegou aqui em Roma. Alguém veio me contar que realmente tem alguns irmãos ali em Éfeso que estão vivendo de maneira diferente. E, na verdade, esse é o chamado de Deus para o cristão, né? Nós somos salvos, não fomos e somos salvos apenas para um dia irmos para o céu. Nós temos falado sobre isso, né? Nós somos salvos, nós fomos alcançados também para trazermos o céu à terra, enquanto não vamos passar toda a eternidade com o nosso Senhor. Então, me chama a atenção essa primeira coisa, e aí então o apóstolo Paulo vai orar por aqueles irmãos. Ele vai pedir a Deus algumas coisas em favor daqueles irmãos. Então, eu quero olhar aqui, na verdade, o apóstolo Paulo, ele vai pedir 4 coisas a Deus, que Deus fizesse na vida daqueles irmãos. Ele começa o versículo 17 dizendo o seguinte: peço ao Deus de nosso Senhor Jesus, o Pai da glória, que conceda a vocês espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. A gente lê um texto como esse, a princípio, se você parar para pensar, soa até engraçado, porque peço a Deus que dê a vocês um espírito de sabedoria. Aí talvez você leu isso a primeira vez e você pensa aqui, mas o Espírito Santo ele não é completo? E por que a gente então tem que orar pedindo, é um outro espírito esse aqui, o espírito da sabedoria? Como é que é esse negócio? A gente tem que orar, espírito da sabedoria, Espírito Santo de Deus, é outra pessoa, é outra coisa aqui? A princípio, quando a gente lê, parece que sim, mas não, porque se você reparar, não sei se em todas, mas na maioria das versões, esse Espírito aqui não está falando a respeito do Espírito Santo de Deus, tanto que a letra está em minúscula aí. Espírito está em letra minúscula, pode reparar, espírito de sabedoria. Na verdade, aqui no contexto, essa palavra é como se o apóstolo estivesse dizendo o seguinte, que Deus nos dê, na verdade, desperte em nós um comportamento, uma atitude, um desejo de andarmos em sabedoria.
segundo o Espírito Santo de Deus nos direciona. Porque, na verdade, o que o apóstolo Paulo está orando pela vida daqueles irmãos é que ele sabia que não adiantava, na verdade, a salvação não era o fim na vida daquelas pessoas. Na verdade, era apenas o começo. Então, o que ele está orando é o seguinte: bom, eles foram salvos, mas Deus, a partir do momento da salvação, existem muitas escolhas que eles vão precisar tomar. Eles vão precisar tomar agora muitas decisões a partir desse dia, como qualquer ser humano todos os dias. A gente toma decisões, fazemos escolhas nas nossas vidas. E o apóstolo Paulo, como um pastor daquele povo, porque ele tinha passado um tempo, morado em Éfeso um tempo e pregado a palavra de Deus, e pessoas se converteram. Então eu penso que com um sentimento quase que de pai espiritual com aquelas pessoas, ele está orando a Deus e pedindo: Deus, que o Senhor desperte neles, que este seja um desejo do coração deles, para que eles possam viver com sabedoria. Sabedoria, na verdade, às vezes a gente interpreta de maneira errada. Sabedoria não necessariamente seja conhecimento, inteligência, em nada disso, mas uma capacidade de aplicar esse conhecimento e essa inteligência do jeito certo, na hora certa, de acordo com a vontade de Deus. Aos olhos da Bíblia, aos olhos de Deus, você ser uma pessoa sábia, não sei se você sabe disso, mas talvez tenham pessoas que sejam mais inteligentes que você, mais cultas e mais letradas e com muitos cursos, mas não necessariamente essa pessoa é mais sábia do que você. Pessoas extremamente inteligentes tomam decisões e quebram a cara. Pessoas extremamente cultas fazem escolhas em suas vidas que depois de algum tempo, depois de anos, elas vão se encontrar num lugar que elas não gostariam de estar. Mas como é que você chegou aqui sendo tão inteligente assim? Como é que você está vivendo a sua vida agora, nesse momento, sendo tão estudado assim? Sim, ele pode ser inteligente, e eu não estou falando que estas são coisas ruins, mas entenda algo: se nós não tivermos sabedoria, a gente acaba perdendo e, na verdade, se enfiando em problemas na nossa vida. Essa sabedoria que nós precisamos é uma sabedoria do alto. Na verdade, o que nós precisamos é esse conhecimento que nós temos da palavra de Deus. Essa sabedoria serve para isso, para que a gente possa aplicar esse conhecimento da maneira certa nas nossas vidas todos os dias. Então, essa adoção do pastor Paulo, aqueles irmãos, olha, Deus, que o Senhor dê a eles, que o Senhor desperte neles essa sabedoria, que o desejo deles sejam viver de maneira sábia, segundo a tua palavra, porque ele sabia que se eles fizessem isso, ia ficar tudo bem. Na verdade, é algo que nós precisamos nas nossas vidas todos os dias, de sabedoria. Sabedoria, Deus, o que é que eu devo fazer? Deus, como resolver esse problema? Deus, me ajuda naquela situação. Deus, eu devo falar isso ou eu não devo falar isso? Deus, eu devo tomar essa decisão desse jeito ou daquele jeito? Deus, nos dê sabedoria, nos dê entendimento, Pai, nos mostre, Senhor, para que a gente consiga fazer escolhas certas. Então, o que Paulo estava dizendo, orando isso, é que o Senhor os ajudasse para que eles pudessem viver de maneira sábia suas vidas e fazerem escolhas sábias. Depois ele vai dizer também sobre esse espírito de revelação. Pede a Deus pelos irmãos, dê a eles, sabedoria e revelação. Quando a gente pensa em revelação, a gente logo pensa no futuro, né? A gente pensa em algo desconhecido. Então Deus vai nos mostrar algo que ainda não conhecemos. Deve ser no futuro lá. Deus vai revelar. Aí você fica: nossa, o que é que Deus vai me mostrar que eu ainda não sei lá do futuro? Será que Deus vai me mostrar um pedaço do meu futuro? Mas aqui no texto, na verdade, no contexto que Paulo está querendo dizer, porque essa revelação aqui não era algo que eles queriam acontecer. Revela a eles algo que ainda vai acontecer, mas na verdade algo que já tinha acontecido. É a oração de Paulo. O que Paulo está orando por aqueles irmãos? Que o Senhor revele, que o Senhor mostre aquilo que já está diante deles, o que eles já têm. Porque eu não sei se você sabe, mas nós precisamos de revelação
para vermos na palavra de Deus coisas que os nossos olhos, muitas vezes naturais, não conseguem enxergar. Nós precisamos de ouvidos para ouvirmos algumas coisas que às vezes o nosso ouvido natural escuta, mas o nosso coração não compreende, não entende, e aquilo entra aqui, sai por aqui. E que o apóstolo Paulo estava dizendo, na verdade, para aqueles irmãos: olha, Deus, dê a eles esse espírito de revelação, que eles possam conhecer o Senhor. Na verdade, quando ele fala isso, ele está falando sobre profundidade, porque conhecer, ele fala sobre o pleno conhecimento de Deus. Ele diz, olha, para que eles tenham um pleno conhecimento do Senhor. Ou seja, essa revelação tinha uma função. Qual é a função? De eles crescerem no conhecimento de Deus, que eles te conheçam ainda mais, que eles te conheçam de maneira mais profunda. E aqui a gente está falando de gente que já conhecia, porque já tinham tido encontro com Deus, já conheciam. Mas Paulo ora e diz o seguinte: tem mais, eu sei que eles podem mais, eu sei que o Senhor é uma fonte que não tem fim, então eu oro para que eles possam receber revelação, para que eles possam mergulhar em mais fundo e conhecerem o Senhor a cada dia mais, pleno conhecimento de Deus. O pleno aqui não no sentido completo, porque nós nunca vamos conhecer Deus de maneira completa, só o dia que estivermos com Ele aqui na terra, mas Ele está dizendo que todos os dias vocês conheçam a Deus um pouco mais, que todos os dias vocês vejam um pouco mais do Deus que vocês servem, e até para isso nós precisamos de Deus, de revelação de Deus. Todas as vezes que eu abro a minha Bíblia, eu oro isso: Deus, me ajude a ver aquilo que eu não posso ver. Deus, me abra os meus ouvidos para que eu ouça o que eu não consigo às vezes nem compreender, porque o meu desejo é te ver como eu não vi antes. O desejo é te conhecer de uma maneira que eu ainda não te conheço. E a oração de Paulo a Deus para aqueles irmãos foi essa: que eles tenham sabedoria, que eles recebam revelação, para que eles tenham pleno conhecimento, para que eles conheçam o Senhor. Agora, aí ele segue nos versículos, e na prática, na verdade, vai mostrar como que isso, de repente, funcionaria, porque ele diz o seguinte: olha, peço que Ele ilumine os olhos do coração de vocês, para que saibam qual é a esperança da vocação de vocês, qual é a riqueza da glória da sua herança nos santos. Ele pede para que Deus iluminasse os olhos do coração. Caramba, que eu não sabia que meu coração tinha olho, não, que ele via. Que papo estranho esse. Na verdade, a Bíblia, quando fala de coração, pode ser usado para algumas coisas. Tem muitos textos que o coração está ligado até à mente. Muitos textos que você vai ver o contexto, o coração está falando sobre a mente da pessoa, né? Mas aqui, ele pode se aplicar tanto para a mente como para o homem interior, porque em alguns lugares da Bíblia você vai ver que o coração é o homem interior. Pode ser a alma da pessoa no coração, onde abriga os sentimentos, os pensamentos, as emoções, né? Então, pode ser uma coisa ou pode ser outra, mas ele está dizendo o seguinte: olha, que o Senhor ilumine, que o Senhor abra os olhos do coração para que vejam com clareza, para que consigam enxergar, para que consigam ver. E eu até penso que talvez se isso aqui tivesse ligado às emoções, sabe por quê? Eu penso que muitas vezes nós olhamos e lemos a palavra de Deus com uma lente nos olhos do nosso coração. Por quê? Porque experiências na nossa vida são inevitáveis, a gente vive todos os dias e tem experiências boas, ruins, positivas, negativas, e muitas vezes nós lemos a palavra de Deus com as lentes das emoções. A gente lê a palavra de Deus com a lente dos problemas que já enfrentamos, das perdas que já sofremos, das dificuldades que passamos, e a gente olha e lê a palavra de Deus com essa lente, e talvez o que ele está dizendo é o seguinte: olha, abra os olhos, que o Senhor permita ver com clareza, sabe, que nada venha impedir de ver o Senhor da maneira que o Senhor é, que os nossos sentimentos, que os nossos pensamentos, sabem, não roubem quem o Senhor é de nós, mas nos dê clareza, nos ajude a enxergar talvez aquilo que nós não poderíamos enxergar. Essa sempre foi uma dificuldade, tanto que Jesus, ele fala sobre isso.
Perguntam para Jesus por que Jesus ensinava do jeito que ele ensinava. Como que Jesus ensinava? Contando historinha. Parece salinha de criança. Ele contava historinha para falar do reino de Deus. Parábolas, histórias, para falar de Deus, para falar do reino de Deus. E ele fala sobre isso em Mateus capítulo 13, versículos 13 a 15, diz assim: por isso, Jesus explicando por que ele ensinava contando histórias. Por isso, falo com eles por meio de parábolas. Porque vendo, não veem. Ouvindo, não ouvem, nem entendem. Assim, neles se cumpre a profecia de Isaías: ouvindo vocês ouvirão, e de modo nenhum entenderão. Vendo vocês verão, e de modo nenhum perceberão. Aí ele vai dar razão. Porque o coração deste povo está endurecido. Ouviram com os ouvidos tapados e fecharam os olhos, para não acontecer que vejam com os olhos, ouçam com os ouvidos, entendam com o coração, se convertam e sejam por mim curados. Na verdade, esta sempre foi, vai ser, a dificuldade do ser humano. O apóstolo Paulo orando por aqueles irmãos, dizendo: Deus, que o Senhor abra os olhos do entendimento, do coração daqueles irmãos, para que de fato eles possam ver, te conhecer, receber revelação da tua palavra. E sabe por que ele está pedindo isso, querido? Porque ele sabia, tanto que isso aconteceu na vida dele. Olha os termos que Paulo usa, porque isso aqui é a vida dele. Paulo, você sabe, ele foi um perseguidor dos cristãos e um dia ele fica cego. Deus coloca ele por 3 dias ali, esperando cego, um encontro poderoso com Deus, e ele sabe do que ele está falando. Ele está dizendo: olha, eu sei que, na verdade, quando os nossos olhos são abertos para uma nova realidade, as nossas vidas nunca mais são as mesmas. Paulo, de perseguidor, agora ele passa a ser um evangelista, um apóstolo, alguém que vai levar a palavra de Deus, evangelizar, falar com as pessoas. Então ele sabe que quando um olho é aberto, quando os olhos são abertos, nunca mais se vive da mesma maneira. Então, como um pastor, ele diz que o Senhor também, da mesma forma que abriu os meus olhos um dia, que o Senhor também abra os olhos destes meus irmãos, para que eles te vejam com clareza, porque é impossível uma pessoa ver o Senhor e continuar sua vida da mesma maneira. Possível você receber revelação da palavra de Deus, você ter um encontro com o Senhor verdadeiro e a tua vida continuar igual. Ele está dizendo que eles vejam, que eles tenham experiências verdadeiras com o Senhor todos os dias. Ora, ele ora isso e tem um porquê aqui, ou para quê aqui. No versículo 18 ele diz assim: peço que ilumine os olhos do coração. Mas para quê, Gui? É para alguma coisa. Ele diz: para que saibam, ou seja, conheçam qual é a esperança da vocação de vocês, qual é a riqueza da glória da sua herança nos santos, e qual é a suprema grandeza do poder sobre nós, do seu poder sobre nós, os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder. Então ele fala para 3 coisas aqui. A primeira delas, ele diz para que eles saibam qual é a esperança da vocação deles. Vocação deles, chamado deles. Qual que é o chamado de Deus? Qual era o chamado de Deus para aquelas pessoas? Qual é o chamado de Deus para as nossas vidas? É só você voltar ao capítulo e ver o que Deus fez. E aí você entende para que nós somos chamados. Ele veio, Ele nos redimiu, nos salvou, nos libertou. A obra da redenção, tudo isso se dá para quê? Para que fôssemos o quê? Filhos, filhas de Deus. Para que voltássemos a ter relacionamento com Deus. Qual é o chamado de Deus para nós? Sermos filhos e filhas, adorarmos a Ele, sermos separados para Ele, vivermos para a honra e glória do nome dEle. Este é o chamado dEle para as nossas vidas. Então, Paulo vai dizer o seguinte, para que eles saibam a esperança desse chamado. Esperança desse chamado. Porque, tá bom, eu fui chamado para isso. Fui chamado para ser filho, fui chamado para ser separado, fui chamado para viver para Deus.
E aí nós temos uma esperança. Qual que é a esperança de todo cristão? Ou deveria ser? Nós esperamos pelo quê? Pelo que nós ansiamos. Se hoje você vive para Deus, você olha para frente, qual que é a nossa esperança? Que um dia Ele cumpra tudo aquilo que Ele prometeu. Que um dia toda palavra se cumpra nas nossas vidas. Que tudo aquilo que Ele disse que nós iríamos viver e experimentar, nós vamos viver. Com essa esperança que quem é separado, quem é filho, quem é filha, vive todos os dias. Então que saibam, que estas pessoas saibam qual é a esperança do chamado de vocês. Qual é a esperança no que vocês devem esperar. Eu acho que Paulo está falando isso porque ele sabe que a vida do cristão não é só glória, não é só dias fáceis. Como se ele estivesse dizendo que eles não se esqueçam da esperança, que eles não se esqueçam de que eles são separados e chamados e que ainda Deus vai cumprir tudo aquilo que Ele falou que iria cumprir. Eles não se esqueçam nem por um dia disso aqui. Depois ele vai dizer o seguinte: qual é a riqueza, que eles conheçam, qual é a riqueza da glória da sua herança nos santos. Na verdade, ele não está falando de uma herança que iria nos dar, mas na verdade ele está colocando aqui como se nós somos herança de Deus, na verdade. Ele está falando como a igreja que é uma herança de Deus aqui, na verdade. Ele está dizendo que a gente perceba, na verdade, a riqueza da glória disso aqui, na verdade, porque às vezes a gente não consegue compreender a grandeza disso. Que bom, nós somos herança, fomos feitos herança, fomos separados por Deus, recebemos as promessas, agora as bênçãos de Deus, porque agora somos herdeiros, co-herdeiros com Cristo. Obrigado, Senhor, obrigado, Jesus. Mas muitas vezes nós não percebemos a riqueza dessa glória, dessa herança nos santos que nós um dia recebemos. E por não termos revelação disso aqui, muitas vezes vivemos a nossa vida e desprezamos isso. É por isso que muitas vezes a gente faz o quê? Vira as costas para Deus. Não valorizamos da maneira que deveríamos valorizar. Nós temos falado sobre isso, do preço que foi pago, do que teve que acontecer, na verdade, para que tudo isso acontecesse nas nossas vidas, para que salvação chegasse a nós. Todo o plano de Deus que teve de ser executado e dificuldade e sacrificar seu único filho, e Jesus andar nessa terra e não pecar, e o Cordeiro imaculado, sem pecado, se oferecer, porque se ele não quisesse, ele não iria, sendo Deus, mas ele se oferece, ele diz: eu pago esse preço para que muitos sejam abençoados e alcançados. E Paulo está orando, dizendo que eles não se esqueçam, que eles não desvalorizem, que eles entendam a riqueza disso, que eles entendam de verdade a obra, o que Deus fez na vida deles. Então ele vai dizer uma quarta coisa aqui, que ele gostaria que os irmãos soubessem, não se esquecessem. Ele diz: e qual é a suprema grandeza do seu poder sobre nós? Suprema grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder. Então, eu acho que o que Paulo estava querendo falar para aquelas pessoas, ou mostrar: olha, gente, pode parecer simples tudo o que aconteceu, mas só aconteceu porque o Todo-Poderoso fez acontecer. Tanto que depois ele vai seguir o texto e ele vai, como se fosse exemplificar ou mostrar para aquelas pessoas o tipo de poder desse Deus que nós servimos. Ele vai mostrar para aqueles irmãos: estão achando que esse Deus que eu estou falando, ele não tem poder? Então deixa eu mostrar para vocês o que é que ele fez. Então, para que vocês entendam o poder do Deus que vocês servem. Ele segue dizendo: olha, ele exerceu esse poder em Cristo, ressuscitando dentre os mortos. Olha o que ele está dizendo: como é que alguém ressuscita um morto? Quem tem poder para ressuscitar morto? Tem, então, por favor, ressuscite um morto ali. Quem é que faz isso?
Ele está dizendo, Deus ressuscita Cristo Jesus, o poder de Deus que fez isso, ressuscitou-o dentre os mortos. E ele diz o seguinte, e não apenas isso, tem mais. E o fez assentar à direita, à sua direita, nas regiões celestiais, ou seja, acima, regiões celestiais, acima de todo principado, potestade, poder, domínio e de todo nome que se possa mencionar, não só no presente século, mas também no vindouro. Olha o que Paulo está dizendo àqueles irmãos. Vocês estão entendendo o que aconteceu? Deus enviou o seu filho, ele morreu, mas alguém tinha que tirar ele da morte. Ele disse, foi o poder de Deus que o ressuscitou, que o tirou daquele túmulo. E não apenas isso, como se não bastasse. Então ele o elevou e colocou assentado acima, à sua direita, acima de toda e qualquer força do inimigo, de Satanás, porque ele vai falar aqui, potestades, principados, espíritos malignos. Ele está dizendo, Jesus foi colocado acima, assentado à direita do Pai, acima de potestades, de principados, do inferno, de espíritos malignos. Você tem motivo para começar, obrigado, Jesus. Aí ele segue dizendo o seguinte, e sujeitou todas as coisas debaixo dos pés de Cristo. E para ser o cabeça sobre todas as coisas, deu à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Eu não sei se você sabe disso, mas Deus, quando Ele cria o homem e a mulher, se você ler Gênesis, você vai ver que Deus, o que é que Ele faz no jardim? Ele deu autoridade ao homem ali, mulher, para que eles dominassem, para que eles coordenassem a terra. Deus deu autoridade ao homem, disse, vocês vão governar aqui, nesse plano aqui vocês governam. Governem sobre os animais, sobre os peixes, vocês vão agora tomar conta disso aí. Estou dando autoridade para vocês fazerem isso. Autoridade é poder delegado. Eu entrego a vocês um poder para vocês fazerem isso que eu estou falando para vocês fazerem. Ok. O homem pecou, a mulher pecou, eles caíram. Essa autoridade que Deus havia entregue a eles ali no jardim foi roubada. Satanás veio, rouba a autoridade que Deus havia dado ao homem e à mulher. Jesus, quando vem à terra, anda nessa terra como homem, ele morre, ele vai ressuscitar, o que é que ele faz? Ele vai lá nas regiões inferiores e ele arranca a autoridade que o diabo havia roubado do homem, pega de volta essa autoridade. E aí Deus está dizendo o seguinte, não existe autoridade que esteja acima. Ele diz, olha, eu coloquei ele assentado à minha direita, e não, ele está acima, não existe, não tem potestades, não tem espíritos malignos, não tem inferno inteiro que possa se levantar contra ele, porque essa autoridade agora foi transferida para Jesus, está nas mãos dele. Isso aqui já é bom demais, mas deixa eu te contar uma coisa, vai melhorar, porque talvez você diga assim, mas está bom, Gui, o que isso tem a ver comigo? Jesus tem autoridade, ótimo, mas e aí? Se você ler o texto, você vai entender, e aí? Aí diz assim, e sujeitou todas as coisas debaixo dos pés de Cristo, para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, a qual é o seu corpo. Cristo é o cabeça, a igreja é o quê? O corpo. A plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Então ele fala que Cristo pisa. Potestades, espíritos malignos estão o quê? Abaixo de seus pés. Pés de quem? Da igreja, do corpo. Tanto que, se você ainda não acredita nisso, Jesus mesmo fala sobre isso. Jesus falou com os discípulos sobre isso, sobre essa autoridade, na verdade, que ele estava transferindo para quem? Para nós, para a igreja, para as pessoas, para os discípulos. Mateus capítulo 28, versículos 18 e 19, diz assim, Jesus aproximando-se falou-lhes dizendo, toda autoridade me foi dada no céu e na terra, portanto vão e façam discípulos
discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Jesus está dizendo para os discípulos o seguinte: esta autoridade que me foi confiada, foi entregue a mim, eu transfiro para vocês. Poder delegado está com vocês agora, a tocha está com vocês, agora vocês vão fazer, agora vocês vão pregar o Evangelho, agora vocês colocarão as mãos na cabeça dos enfermos e eles serão curados, agora os espíritos malignos não podem mais ficar. Quando vocês orarem em nome de Jesus, o espírito maligno tem que sair, tem que bater em retirada. Jesus em pessoa não está mais aqui, mas o corpo está aqui, e essa autoridade foi transferida para o corpo. Quem é o corpo? Sou eu, é você, é a igreja de Cristo aqui nessa terra. Então nós temos a autoridade do céu sobre as nossas vidas, poder delegado de Deus sobre as nossas vidas, para que a gente pregue, para que a gente ore, para que a gente faça diferença na vida das pessoas. E mais, potestades, principados, poderes malignos, espíritos malignos estão... Em Lucas 10, 17 a 19, Jesus, ele manda os discípulos irem pregar. Não só os 12, mas tinham por volta de 120 pessoas que andavam mais próximas de Jesus também. Então, o texto diz assim: então os 70 voltaram, cheios de alegria, dizendo: Senhor, em seu nome os próprios demônios se submetem a nós. Nos obedeceram, é o que eles estão dizendo. Ficaram assustados. Jesus lhes disse: eu via Satanás caindo do céu como um relâmpago. Eis que eu dei a vocês a autoridade para pisarem cobras e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo, e nada, diga nada, repete, diga nada, 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 absolutamente nada lhes causará dano. Nada é nada. Não são algumas coisas. Porque o crente vive assim, né? Tá na bênção, mas o inimigo está tacando minha vida ali. É nada, 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 nada. Aqui o negócio está bom, mas minha família e o inimigo está com a mão lá. Nada, nada. Não é na tua casa, não é no teu trabalho, não é na tua família, não é na vida dos teus filhos, é nada. Ele não tem poder, ele não tem autoridade para tocar nas tuas coisas, porque a autoridade de Deus, poder delegado, foi entregue a você. Então, crente, cristão, se levante com autoridade. Você tem autoridade. Você pode dizer, ficou doente em casa, pode colocar a mão na cabeça do filho, da filha, da esposa e dizer: eu repreendo em nome de Jesus essa doença, eu repreendo em nome de Jesus essa enfermidade. Quando você sentir que o inimigo está se levantando para ir contra a tua casa, a tua família, você pode sim repreender em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aqui não, Satanás, aqui não, espíritos malignos, potestades do mal, na minha casa não. Ele está acima, ele foi colocado à direita do Pai, ao lado do Pai. Direita é lugar de honra, direita do Pai, acima de potestades, principados, espíritos malignos. E é essa autoridade que foi, esse poder delegado que foi entregue a você, a mim. Isso aqui, queridos, é para que a gente viva todos os dias. Isso aqui é para que todo dia a gente tenha autoridade, para que a gente não é governado pelas coisas, mas na nossa vida é a gente que governa através de Deus. Aquilo que Deus nos direciona a fazermos na nossa vida é: isso aqui não vai entrar na minha casa em nome de Jesus, isso aqui está fora do meu casamento em nome de Jesus, isso aqui não vai atingir minha vida em nome de Jesus, essa enfermidade não vai continuar em nome de Jesus. Você tem autoridade. Paulo, acho que entendeu isso muito bem, até porque ele foi aquele que escreveu coisas como: tudo posso naquele que me fortalece. Aí dá para começar a entender como é que uma pessoa escreve isso. Tudo, mas tudo, Paulinho, tudo. Tudo posso. Mas não é por minha causa. Não é porque eu sou muito forte. Não é porque eu sou muito bom, não, gente. Tudo posso, mas como é que tudo posso? É naquele
é por causa dele. É por causa dele que tudo eu posso. Eu sei passar por dificuldade, eu sei passar por escassez, mas eu também sei estar na riqueza, eu também sei viver na bonança, eu sei passar dificuldades, mas eu também sei viver dias bons. Tudo posso naquele que me fortalece. É ele quem me fortalece, é ele quem sustenta a minha vida todos os dias. Querido e querido, que o apóstolo Paulo, pastor Paulo, estava dizendo àqueles irmãos, é do seguinte: existe uma autoridade, existe um poder delegado que foi entregue a vocês. E por que é que ele estava dizendo isso? Olha, não permitam viver uma vida menos que Deus tem para a vida de vocês, porque todo dia, sabe o que o diabo quer fazer? Ele quer sapatear na nossa cabeça. Todo dia o que o diabo quer fazer é sapatear na nossa vida. Todo dia o diabo quer ir lá no nosso trabalho e bagunçar lá no nosso trabalho. Ele quer ir lá na nossa casa e bagunçar a nossa casa. Ele quer ir na nossa mente, bagunçar com a nossa mente e dizer: você não é nada, você não vale nada, você não vai dar em nada. Mas a autoridade do céu nos foi dada. Quando fala sobre serpentes e sobre escorpiões, não é serpente e escorpião que está falando sobre potestades, está falando sobre espíritos malignos. Vocês vão pisar, está embaixo dos pés de vocês. Não existe um mal, não existe um demônio. O inferno inteiro não pode se levantar contra a sua vida e ficar de pé. Ele pode vir por um caminho, mas em nome de Jesus ele vai fugir por 7 caminhos. As portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja de Jesus. Você tem autoridade.